É um prazer enorme estar chegando aonde você está, a qualquer hora do dia ou da noite. Isto aqui é uma gravação. O que é ao vivo aqui é a mensagem, porque conquanto ela esteja sendo gravada, ela se torna viva, porque viva ela é. Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes, e ela é apta para penetrar, para separar, para dividir, para discernir, para atingir cada dimensão do nosso ser. E por fim, ela é apta para patentear a nossa cara, para virar o nosso rosto para a luz e para nos fazer enxergar a verdade. É nesse espírito que eu estou aqui com você hoje à noite, à volta do fogo, com a intenção de falar sobre um acontecimento bíblico de extrema significação histórica, existencial, espiritual, íntima e afetuosa. Ela tem a ver com aquilo que aconteceu com Pedro na casa do sumo sacerdote Caifás. O que foi isso, você pergunta? Ora, isso tem a ver com o fato de que quando Jesus foi traído por Judas e levado, manietado, preso no jardim do Getsêmani, conduziram-no direto para a casa do sumo sacerdote Caifás. E chegando lá, Pedro, que já tinha sido advertido por Jesus de que naquela mesma noite haveria de negar a Jesus 3 vezes, quando chegou lá ele começou a ter a experiência dessas negações. Só que, de fato, o texto bíblico nos diz que isso aconteceu assim, à volta do fogo. Ele se assentou à volta do fogo para se esquentar, estava uma noite fria em Jerusalém. Jerusalém é alta, 800 metros acima do nível do mar, e faz frio. E ele se aqueceu ali, se assentou para esquentar-se no meio de tantos outros, no pátio da casa do sumo sacerdote, quando de repente o que ele verifica tem a ver com a realidade de que ele está negando a Jesus. Ele, sendo indicado como tendo sido um dos discípulos de Jesus, ele disse: não sei quem é esse homem, não sei o que você está falando. Aí veio uma criada da casa, falou a mesma coisa: esse é um deles. E ele gritou e disse: deixa de ser louca, mulher, eu não sei quem é esse homem. E aí, por último, vem uma terceira pessoa e diz: esse é um deles, porque até o modo dele falar, o sotaque dele, é galileu. Ele fala com o jeito daquele pessoal lá do norte. E aí ele fez imprecações e gritou e falou os palavrões que ele tinha, e não eram poucos, dizendo: me deixem em paz, seus desgraçados, vocês não estão vendo que vocês estão me confundindo com uma outra pessoa, não sou eu. Agora, o extraordinário disso tudo é que esse Pedro foi aquele mesmo que dissera a Jesus repetidas vezes: olha, não se preocupe, se a questão chegar assim, para aquela definição do tipo toma lá da cá, vamos ver, pega ou larga de vez, vida ou morte, deixa que é comigo mesmo. Não precisa nem se preocupar, porque eu cuido. E Jesus disse: Pedro, você cuidar de mim, você não me negar, você me proteger, pare com isso, Pedro, pare com isso, porque você não sabe o que está dizendo. Foi por insistências distintas de Pedro em ocasiões diferentes que Jesus veio por fim a dizer: olha, hoje você vai me negar, e vai me negar 3 vezes, vai ter tempo de pensar em cima de cada coisa que você fez, porque não é você que me ama, sou eu que amo você. Não é você que me protege, sou eu que protejo você. A maioria de nós sofre dessa doença de Pedro. A gente pensa que a gente pode defender a Deus, a gente pensa que deve defender a igreja, a gente pensa que precisa defender as causas eternas, porque sem nós Deus está perdido na terra. Sem nós, Jesus não tem voz, Jesus não tem mensageiro, Jesus, coitado, não sabe cuidar dele mesmo. Aí a gente se arroga a esse tipo de coisa.
E o que acontece? Todo mundo sabe. A gente não faz diferente de Pedro. Nenhum de nós faz. É interessante que há duas ocasiões no Novo Testamento em que se fala de braseiro, não de fogo, de braseiro, com uma mesma expressão. A primeira ocasião é na negação de Pedro, quando se diz que Pedro estava à volta de um braseiro. O texto grego assim define. E a segunda ocasião já está aqui no Evangelho de João, no capítulo 21, que acontece alguns dias após essa negação. Após Pedro ter negado, Jesus foi morto, ressuscitou no domingo, apareceu aos seus discípulos várias vezes, a grupos diferentes, até que uma semana depois de uma aparição extremamente significativa que aconteceu para o grupo todo dos apóstolos ainda em Jerusalém, 7 deles foram para a Galiléia e chegaram lá no Mar da Galiléia, no Mar de Tiberíades, e fizeram um braseiro e saíram para pescar, passaram a noite inteira pescando, o braseiro deve ter apagado. O fato é que de manhã cedo eles estão pescando e não tinham apanhado absolutamente nada, nada vezes nada. Quando eles ouvem aquela voz que vem da praia, que pergunta: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Aí eles ouviram aquilo e disseram não. Aí a voz disse lá da praia, a pessoa que estava em pé, aquela silhueta desenhada: lançai as redes à direita do barco e achareis. Aí eles fizeram isso e quando jogaram já não podiam puxar, tamanha era a quantidade de peixes. E João disse: eu já vi isso antes, é o Senhor, com certeza. Quando Pedro ouviu que era Jesus, ele que estava peladão, nu, botou uma roupa, se cingiu com alguma coisa, pulou na água, saiu nadando até chegar à praia, que não estava distante. E quando chegou lá, ele se aproxima e o texto bíblico diz que já havia um braseiro e que no braseiro havia uns peixes sendo assados. E que Jesus disse a eles: trazei-me alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Aí eles foram e pegaram alguns dos peixes. Pedro especialmente tentou puxar a rede sozinha e o fez com 153 grandes peixes, a ponto da rede quase se romper. Ele puxou os peixes, puseram alguns deles no braseiro, assaram. O Novo Testamento não diz o tempo, o timing do que aconteceu, se eles conversaram, se houve silêncio. Fato é que Pedro, mais do que ninguém, experimentava aquele encontro de uma maneira completamente única, completamente diferente para ele. E aí ele come com todos e de repente o que acontece é que ele vai sentindo que aquela era uma hora crucial, que ele precisava tomar decisões, mas ele não tem nem o que dizer. Ele havia negado Jesus 3 vezes, depois de muitas vezes dizer que não o negaria. É Jesus que interrompe o silêncio e fala com ele: Pedro, tu me amas mais do que tudo isto? Todas essas coisas que estão aqui em volta de ti, que tu chamas vida. Aí Pedro disse: Senhor, eu te amo. Passa mais um tempo. E Jesus outra vez pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas mais do que estas coisas? Aí Pedro disse: eu te amo. Jesus vem a terceira vez e lhe pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por Jesus lhe haver perguntado pela terceira vez: tu me amas? E disse:
Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta então os meus cordeirinhos, as minhas ovelhas, esses pequeninos, essa gente boa de Deus, solitária, muitas vezes marginalizada, deixada, largada, cuida deles com o meu amor. E não esquece, Pedro, quando eu estou perguntando a ti se tu me amas, eu estou te ensinando um modo de amar. É isso que Jesus está dizendo também a Pedro, quando diz: aplica isso, pratica isso, cuida do outro, do próximo, daqueles que eu amo, pelos quais eu dei a minha vida, desse modo bondoso, misericordioso, carinhoso, gracioso, discreto em perdão, com o qual eu estou tratando a você. Não estou perguntando por que você me negou, como é que você foi tão frouxo que tremeu nas bases diante da questão de uma mulher, depois de uma criada da casa, depois de um sujeito que chegou e soltou uma frase de efeito e você tremeu todo. Que negócio é esse? Não era você o homem que dizia que queria me proteger? Não era você o que dizia que nem o diabo ia me tocar porque você não ia deixar? Não era você o que dizia que pegava da espada e encarava qualquer um? Você que era o machão que Deus precisava na terra? Não teve essa conversa. Ao contrário. Quando Jesus ressuscitou, uma das primeiras coisas que aconteceu foi o envio de um recado a Pedro. E o recado dizia: dizei aos discípulos dele e a Pedro que se dirijam a Galiléia e lá o verão. Anjos assim falaram. Os discípulos e Pedro. Pedro, que tinha acabado de negar, recebe uma afirmação nominal, individual, particular, de uma singeleza única, de um cuidado, de um carinho, de uma ternura, que separa o todo daquele que está todo ferido e arrebentado, cuida dele e o afirma. Porque cada um de nós tem as suas próprias sombras, nenhum de nós vive na luz o tempo todo. A gente, por mais que queira, frequentemente descobre que inconscientemente a gente tem sombras, muitas sombras. A gente se divide. Pedro teve que descobrir a sombra dele. Porque enquanto a gente não tem a coragem de descobrir a nossa própria sombra, a gente jamais se chega de fato para a luz em verdade. E o que acontece ali é o que acontece aqui, é o que acontece hoje, é o que acontece toda hora. Ou você está pensando que só nega Jesus quem diz que não sabe quem ele é em público? Não seja tolinho, né? A gente nega Jesus de bilhões de maneiras distintas, sutis, todos os dias. Não precisa dizer eu não o conheço. Às vezes é o contrário, a gente nega Jesus dizendo eu conheço, eu é que conheço, ninguém conhece como eu, ninguém frequenta o grupo que eu frequento, ninguém ouve o homem abençoado de Deus que me instrui. Aí começa a negar Jesus pela ufania, pela arrogância, pela vaidade, pela cebosidade, por essa atitude superior em relação ao próximo. Vai assim, negando Jesus, que é a videira verdadeira, da qual nós somos apenas uns pequenos raminhos aí em cima, nada além do que pequeninos raminhos da videira verdadeira. E a gente vai negando, pensando que nós somos o que dá base ao resto, e é tudo engano. Aí vem Jesus, e do jeito que tratou a Pedro, quer tratar você. Eu estou falando especialmente com você que passou os últimos tempos dando a entender para você mesmo e para o mundo inteiro que você era capaz de bancar tudo, de segurar todas as ondas. Você que julga os outros demais, você que diz é um fraco, é um adúltero, é um corrupto, é um indivíduo sem backbone, sem espinha, sem coluna. É um indivíduo sem caráter, tudo é assim para você, não é? E agora você está aí, chorando em silêncio,
sem coragem de se confessar para ninguém, porque de fato você descobriu que você é pó. Você não é Pedro, não é pedra. Você é poeira, você é pó. Que o que você pensava de você mesmo era superlativo, era uma fantasia de poder, era síndrome de onipotência, era surto da sua arrogância. Você achava que podia bancar a Deus, que sem você o Evangelho não tinha defesa, não tinha palavra, sem sua oração as coisas não aconteciam? Não era isso que você pensava? Que você era de fundamental, capital importância para a conversão dos seus filhos? E agora você está aí com uma vergonha danada, porque você está traindo a sua mulher, ou você que é a esposa anda pulando o muro com um colega de trabalho, ou você que é o filho que chegou em casa soltando fogos de artifício em nome de Jesus e da igreja, chamando a atenção para a nova fé e julgando todo mundo, agora está aí com uma vergonha danada de dizer que é frágil, que se arrebentou, que está todo ferido, e as pessoas não sabem nem por que você está tão deprimido ou deprimida. Porque lá no fundo você sabe a quantidade de vezes em que você vem negando o Evangelho. O Evangelho ensina isto, mas mesmo sabendo disto, você escolhe outro caminho. O Evangelho ensina o modo de Jesus, mas mesmo sabendo o modo de Jesus, você prefere seu próprio modo. E aí vai negando. Enquanto isso não acontece do lado de fora, com um choque, um escândalo, uma coisa grotesca, você vai passando sabão e passando enganando todo mundo, menos aquele que vê. Aquele cujos olhos, diz o livro do Apocalipse, é como chama de fogo. Esse aqui, que olha o interior da gente, dele ninguém foge, da verdade dele, ninguém escapa. A palavra dele está chegando a você hoje. Não há absolutamente nada que você possa fazer para evitar. É a verdade do Evangelho. É a palavra de Jesus chegando até aí. Agora, os olhos dele são assim, como chama de fogo. Mas o amor dele consome os nossos pecados com extrema gentileza, com extrema delicadeza, como aconteceu com Pedro naquela noite do braseiro, naquele dia de agonia, e mais posteriormente, quando a graça de Deus fez aquela intervenção extraordinária, lá em Tiberíades, quando Jesus não fez nenhuma pergunta a Pedro, exceto se ele o amava. Porque, de fato, o que interessa é somente isso. Se eu posso responder sinceramente ao amor de Deus hoje, agora, neste momento. Não interessa de que negações você veio, não interessa quais sejam os seus pecados, só interessa se seu coração chorou amargamente, se houve arrependimento, se a sua mente entrou num processo de mudança, e se você pode simplesmente aceitar esse olhar bondoso, gracioso, misericordioso de Jesus, que quer apenas indagar se você está disposto a aceitar esse perdão que Ele está dando a você. E se você está disposto a transformar o perdão que você está recebendo numa prática. Se esse amor que Ele está lhe dando e que você confessa ter por Ele, se você pode transformá-lo numa ação contínua, constante em favor dos outros, dos cordeirinhos de Jesus, que é todo outro ser humano, a começar da sua mulher, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais, dos que estão à sua volta, e não apenas aquele grupo que você costuma circunscrever, achando que Deus só ama aquela gente que canta na igreja ou que frequenta culto. Deixe de ser bobo, Deus ama toda criatura, Deus amou foi o mundo. Por isso é que Ele amou você, porque onde é que estava você? Se não perdido em delitos e pecados, e eu também. Se eu posso acolher esse perdão que me é dado, e se eu posso responder a esse perdão com amor, o resultado disso, Jesus diz, é que eu devo
estender essa mesma misericórdia recebida aos outros, ao próximo, e sair do meu esconderijo de sombra e partir para a luz do Senhor e me abrir para a verdade do Evangelho e deixar que esse milagre que pacifica o coração mais angustiado se estabeleça em você agora. Eu quis chamar você aqui para perto do braseiro simplesmente por causa dessa realidade de que o Novo Testamento só usa a palavra braseiro 2 vezes. A primeira, quando Pedro negou a Jesus. A segunda, quando Pedro aceitou o perdão gracioso, gratuito, que o colocava de volta à vida, com aquela disposição de dar aos outros o mesmo amor recebido, de transferir aos outros a mesma graça encontrada por esse que chega, que nos acolhe, que não nos esmaga, porque ele não esmaga a caninha que está quebrada e não apaga a torcidinha que está fumegando, o pedacinho de pau que está no fim, ele não tem nenhum prazer em apagar, ao contrário, ele sopra para acender. É ele que fala com você. E é acerca do espírito do Evangelho que eu quero chamar você para considerar comigo agora, aonde quer que você esteja. Pode ser que você se sinta assim, como um tiçãozinho tirado do fogo, está quase apagando, mas ele não deixa o fogo da esperança acabar, ele reacende o amor, ele sopra a graça sobre nós, ele nos devolve ao calor da vida, ao calor da misericórdia divina. É isso que eu quero falar com você, na expectativa de que seu coração tenha entendido o significado desse amor extraordinário. Eu quero orar com você, tá bom? Senhor Jesus, eu te invoco. Peço que o teu Espírito visite a cada um que está ouvindo a tua palavra e que o milagre necessário no coração de cada pessoa se realize conforme a necessidade de cada pessoinha. Eu peço em teu nome, Jesus. Amém. Meu querido, eu convido você para visitar a reunião do Caminho da Graça em Brasília. Acontece no Teatro La Salle. Você está vendo o endereço aqui. 906 Sul. Todo domingo às 19 horas eu convido você para estar conosco. E também faço aquele convite de sempre. Vá ao meu site www.caifab.com. Entre lá e leia. Você gosta desse programa? Milhares de pessoas o veem, milhares o veem. Eu quero dizer a todos os que o veem, e certamente se o veem é porque gostam, que o meu site é bem melhor. Tem muito mais conteúdo para alimentar você, para desembolar os novelos da sua alma. Lá no meu site também se inscreva na Vem VTV e receba 24 horas de ensino do Evangelho, chegando à sua casa via internet, se você tem banda larga. E aquilo que você está vendo aqui de maneira simplificada durante esses 30 minutos, eu expando infinitamente mais todos os dias aqui mesmo, neste lugar, que é o estúdio da Vem VTV. Eu vou ficando por aqui. E não esqueça, ande na luz, porque se a gente ficar por conta própria, tem muita sombra no nosso caminhar. Ande na luz, porque aquele que anda na luz não tropeça. E quando a gente anda com Jesus, mesmo que tropece, a semelhança de Pedro que você encontra é misericórdia, é graça, que fortalece você para viver melhor. Já não mais pela força da sua arrogância ou da sua presunção, que são nada, mas agora é na força do amor que diz: eu recebi tanto perdão, eu quero dar esse amor aos outros. Este é o Evangelho, esta é a palavra de Jesus, assim é o caminho da graça. Deus abençoe você,
e até o nosso próximo encontro. Tchau, então. Manhã pescador já se lança no mar pra pegar os pescados, pra ganhar os trocados, para se sustentar. Sol a sol com suor, céu e céu, mar e mar. Manhã pescador já se lança no